Eu Beleza. mandei mensagem para as duas, mas eu não percebi que vocês estavam compartilhados, então vocês não tinha percebido que não estava gravando. Agora eu vi Não, o você REC aqui. grita, viu? Você grita, ó, não está gravando. Ah, gente, é mais fácil colocar no chat, que se você colocar no celular a gente não olha. Coloquem no chat, qualquer coisinha que vocês têm que falar conosco. Tá bom. Tem um caçulinha aí, hein, Paula? Manda um beijo para ele. Aí, Esse caçulinha aí lindo. Oi! Deixa eu ir lá. Então tá, agora tudo certo, gravando. Vamos lá. Então vamos começar. É o capítulo do Livro dos Espíritos. É o capítulo 8. É muito interessante para vocês darem uma olhada depois, viu, nesse capítulo do Livro dos Espíritos. Como é pergunta e resposta, ele não fica cansativo de ler e vai explicar muito mais do que o período da aula, tá? Que não dá para abranger muita coisa. Então, vamos lá. No momento de dormir, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos. Tira o som aí, pessoal. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. Então, muitas vezes a gente dorme com algum problema, de repente, aí a gente pede, reza, e de manhã vem uma intuição. Você fala assim, nossa, eu dormi, e no dia seguinte veio a resposta. Na verdade, a gente vai explicar durante a aula como é que isso funciona. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Está no Allan Kardec, no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 38. Eleve seu pensamento no momento que sente a aproximação do sono. Peça conselhos aos bons espíritos e, ao despertar, irá sentir-se mais forte contra o mal e mais corajoso diante das adversidades. Então, é muito importante que a gente, quando for descansar, de um dia tenso, de um dia agitado, de um dia conturbado, a gente vai dormir, se prepara, não liga a televisão, não fica vendo o jornal, não assiste filme violento, tudo isso deixa a gente muito desequilibrado. E durante o sono, a gente vai poder se desdobrar e ir para outros ambientes, para o outro plano espiritual, e vai depender do que antecede ao nosso sono, o lugar onde eu vou. Então, se eu estou vendo um noticiário que está falando muito sobre violência e tal, eu vou dormir com aquilo na cabeça. Então, não vai ser bom. Né? Então, é importante que, antes de eu dormir, eu me acalme, eu faço uma prece, eu faço uma leitura, eu escuto uma música, aqueles aplicativos de meditação também são muito bons, para eu poder dar uma acalmada, para eu poder dormir e ter um bom sono. E o que significa emancipação? Significa liberdade, desprendimento, libertação. A alma define o espírito quando encarnado. Então, quando eu estou encarnada, eu sou alma. E o sono? O sono é o estado em que cessam as atividades físicas motoras e sensoriais. E o sonho é a lembrança dos fatos, dos acontecimentos ocorridos durante o sono. Então, o sono, ele vai me dar um relaxamento e que eu vou sonhar. Todas as noites eu sonho. Às vezes eu lembro, às vezes não. E isso vai acontecer durante o sono, o sonho. A ciência, analisando tão somente os aspectos fisiológicos das atividades oníricas relativas ao sonho, ainda não conseguiu conceituar com clareza e objetividade o sono e o sonho. Mas o Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 8,
nas questões de 400 a 455, ele faz uma explicação. Ele analisou a emancipação da alma e os sonhos em seus aspectos fisiológicos e espirituais. E a condição natural de todo espírito é a liberdade. Então, quando eu estou dormindo, é como se eu tivesse uma prévia da morte, porque eu vou me desdobrar e eu vou me desligar do corpo físico. Eu vou estar ligada, mas eu vou estar em desdobramento, é como se fosse uma quase morte. A gente não pensa assim, né? Quando encarna, fica preso à matéria durante um certo tempo, que é o período da encarnação, passando a ser chamado de alma. Então, quando o espírito está preso ao corpo físico, ele é alma. Quando ele desencarna, a alma se desliga da matéria e volta à condição normal de espírito. Então, eu sou espírito quando eu não estou ligado ao corpo físico. E eu sou alma quando eu estou ligada ao corpo físico. Em algumas circunstâncias, mesmo em condição de alma o quê? Eu estou ligada ao corpo físico. Ela pode se libertar parcial e momentaneamente, mesmo o corpo não estando morto, ocorrendo a emancipação da alma através do sono. Então, essa gravura aqui mostra um indivíduo encarnado através da emancipação da alma. Por quê? Porque ele está com o cordão de prata ligado. Então, se ele está com esse cordão, é porque ele é alma ainda, ele não está totalmente desprendido, ele não está desencarnado, ele está encarnado e está a emancipação da alma. Está em desdobramento. Na questão 40, ela explica que o espírito encarnado não permanece de bom grado no corpo físico. Quanto mais grosseiro o corpo, mais aspira a sua libertação. O espírito encarnado é como se fosse um encarcerado. Então, quando a gente tem um desdobramento e a gente vai no plano espiritual, vai se encontra com os nossos amigos, os nossos parentes das outras encarnações, ou dessa encarnação mesmo, que já estão lá no plano espiritual, às vezes o espírito não quer voltar. A pessoa não quer voltar. Aí fala, não, você precisa voltar, né? Você precisa voltar, porque ele se sente muito livre, muito solto. A liberdade, a sensação é melhor. E ele está preso na carne por laços fluídicos que o fazem prisioneiro por tempo determinado. Ele aspira à liberdade, no entanto, a sua consciência lhe avisa que ele tem um dever a cumprir, que abandonar o corpo antes do tempo poderá ser bem pior. Então, ele tem que cumprir com aquele planejamento. Mesmo que ele esteja numa boa lá, curtindo a sua emancipação da alma, ele tem que voltar. Ele tem que cumprir o planejamento. É preciso que aqueles que se encontram na carne perseverem, e as lições são duras, mas compensadoras, porque é através da encarnação que a gente vai conseguir evoluir. O espírito encarcerado pode permanecer de bom grado na carne. Se tem evolução espiritual, faz esforço todos os dias na caridade verdadeira, de modo que ele dará forças novas de todos os rumos do entendimento, usando na hora do esmorecimento a oração e a vigilância. E Jesus não o deixa sozinho no caminho das provas. Isso está no livro Filosofia Espírita, no capítulo 8. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que enquanto eu estou encarnado, eu posso me sentir desequilibrado, que eu não estou feliz com todo aquele planejamento, com todas as minhas provas e expiações, mas é o caminho que eu tenho que seguir para a minha jornada evolutiva, e que Jesus está sempre do nosso lado, nos amparando. Então, é o que temos para hoje, né? O que temos para hoje é cumprir com o nosso processo do planejamento. Quando o meu corpo dorme aqui, eu acordo lá. Nosso corpo físico é matéria compacta, perecível e sofre desgastos físicos
à medida do seu funcionamento. Por isso, necessita descansar para repor as energias gastas. O sono é extremamente importante. A pessoa que é privada de sono, durante muito tempo, ela pode até enlouquecer, porque o organismo ele precisa desse descanso. Na questão 401, do Livro dos Espíritos, Kardec explica: a alma não repousa com o corpo. Durante o sono, os laços que prendem ao corpo se afrouxam, e, não precisando dele, se lança ao espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, que é quando eu estou em desdobramento. Eu não preciso do corpo físico. Enquanto isso, o corpo físico fica repondo as energias. Enquanto o corpo descansa, a alma trabalha. Enquanto o corpo trabalha, a alma trabalha. Isso quer dizer o quê? Que o espírito está sempre trabalhando, enquanto encarnado, enquanto em desdobramento. Não tem descanso. Ainda bem, né? Porque se você se o teu espírito para, é porque você não está evoluindo, e você precisa evoluir, porque você aprende enquanto está em desdobramento. Você continua aprendendo, você continua evoluindo. Logicamente, vai depender de onde você se encontra, da onde o teu sono vai te levar, né? Da onde aquele momento que você vai descansar vai te levar. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então, vamos ver. Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita ou tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Isso aí vai ser esmiuçado mais adiante. Adormecida, a alma, agora na condição de espírito, aproveita para se libertar parcialmente, desprendido da matéria grossa. Então, aqui ele está se desprendendo, tornando-se independente, com suas faculdades mais desenvolvidas. Então, ele vai poder, o corpo está ali deitado, ele vai poder se desprender e vai poder ir para o plano espiritual. Para onde ele vai, depende de cada um de nós. Com isso, pode frequentar os ambientes espirituais ou materiais que o atraem e manter contato com outros espíritos que estejam na mesma sintonia vibratória. Por isso que eu falei daquele relaxamento, daquela meditação, quando a gente vai dormir. A gente vai dormir com a cabeça toda tumultuada, cheia de preocupações, cheia de aborrecimentos. Tudo bem, a gente não vai conseguir se livrar dos aborrecimentos, mas dá para a gente fazer um relaxamento, porque através do sono a gente pode receber orientações, desde que eu consiga me manter nas mesmas vibrações da espiritualidade superior. Se eu vou dormir muito perturbado, muito nervoso, muito agitado, eu vou me conectar, eu vou me sintonizar com espíritos que estão passando por esse mesmo problema. E aí, de repente, não pode vir os pesadelos? Será que é por aí? Vamos ver. Regido pelo princípio da afinidade moral. Porém, se for um espírito mais ou menos esclarecido, vamos nos colocar nessa situação, que nós somos mais ou menos esclarecidos. Vai frequentar lugares saudáveis e contatar com entidades benfeitoras. Se eu quero aproveitar esse momento do sono, que é o momento do desdobramento, para conseguir me conectar com a espiritualidade superior, conseguir receber orientações, conseguir ver meus amados, meus queridos, eu tenho que fazer um preparo do sono. Mas dá para fazer esse preparo do sono? Dá, sim. Para conversar, ouvir conselhos e se instruir, porque lá em cima tem curso também. É só querer a gente se matricular, tem outro curso lá, e aí a gente consegue estudar também durante o sono. Espíritos imperfeitos buscam a seus iguais. Por questão de afinidade, entram em contato com espíritos que vivem nos vícios, erros e maledicências.
É a questão 402. Tem alguma questão aí? Não? No chat? Ah, acho que não tem, não. Está sem som, Débora, não te escuto. Eu vou falar por ela, Luzia, não tem nada no chat, tá? Ah, beleza. Tá todo mundo quietinho, que eu tirei meu som para não tá. atrapalhar e está todo mundo Beleza. quietinho. Então, tá bom. Então, vamos lá. No livro Missionários da Luz, do Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, eu peguei um trechinho. Ele comenta: sobre o núcleo de trabalhos e estudos existente naquela colônia espiritual, com mais de 300 espíritos encarnados inscritos. Olha aí como a gente pode se inscrever para fazer um curso no plano espiritual. Toda noite, durante o período de emancipação, aqueles espíritos ali comparecem para receber ensinamentos, tarefas a serem cumpridas e até serem alertados de algum perigo. Quando encarnados, não temos consciência dos serviços realizados durante o sono. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Infelizmente, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então, vamos lá. Ninguém pergunta, não quer saber nada. Não estou acreditando. Eu tô um pouco... Eu fiquei um pouco com dúvida. É esse o objetivo. Tá. Não, mas eu acho que é simples. No momento do desdobramento, então eu estou entendendo que a minha alma, né, ela vai e se conecta com aqueles que estão no mesmo plano, vamos dizer assim. Ou até mesmo dando essa sequência, fazendo até um curso, alguma coisa assim, como foi dito. A minha alma em si, ela está ciente das minhas provas e expiações? Está. Então, ela está. Tá. Você tem consciência? Enquanto você está encarnado, você tem consciência? Não, eu tenho consciência de tudo que é certo e que é errado, mas eu não tenho Sim. consciência daquilo que eu prometi, das minhas promessas, né? Das minhas provas e das minhas expiações. Não, eu acho que aí essa consciência você só vai ter depois que você desencarnar. Ou seja, da sua missão, você só vai ter depois que você desencarnar. Então, que na verdade o que você está me perguntando é se você, quando você desencarna, você já sabe, você lembra de tudo, tal. Não. Enquanto você está encarnado, que você ainda está encarnado, você só está em desdobramento. Né? Tá, entendi. Você não tem essa consciência, porque, na verdade, ainda não precisa. Porque você vai, durante esse momento de desdobramento, se você, por exemplo, se prepara para esse momento de desdobramento, para você ir, para você trabalhar, para você estudar, para você se encontrar com alguém, se for dentro do seu merecimento, dentro das condições de compreensão que você tem. Porque não adianta você... Se você não tem a compreensão, você vai em desdobramento, você não vai entender nada, você vai ficar perdido, perturbado. Não é essa a função. Isso nem acontece, porque só ocorre quando você está preparado, né, para conseguir receber as orientações. Do contrário, dependendo do desequilíbrio que a pessoa tem, ela não consegue ir para um plano espiritual um pouco mais elevado. Ela fica mais próximo da crosta, porque é onde fica os espíritos ainda em processo de aprendizado, os nossos irmãozinhos um pouco mais desequilibrados, e se eu estou em desequilíbrio, eu me encontro com eles. Né? Então, por isso que eu estou falando do preparo do sono. Né? Então, é importante que a gente faça esse relaxamento, faça uma oração, tenta se desvencilhar das preocupações através do quê? Através da oração. Eu estou falando aqui, mas eu vou reforçar mais adiante. Então, a partir do momento que eu faço uma oração,
eu tento me harmonizar com Deus e Jesus pedindo e me colocando a serviço. Então, se eu tenho a consciência, se eu acredito, se isso tem sentido para mim, que durante o meu desdobramento eu vou poder ir para um plano espiritual, me encontrar com o meu mentor, com outros orientadores, que eu me coloque à disposição do meu mentor, dos espíritos amigos me encaminharem para eu poder trabalhar, para eu poder aprender, para eu poder colaborar de alguma maneira, para eu poder entrar em contato com alguém que eu gostaria. Você se coloca a serviço de, né? A serviço de. Se você tiver por merecimento, for importante para você, aí você vai se encontrar, você vai aprender, você vai receber orientação, porque é assim que funciona. Às vezes a gente volta de um sono, nossa, você está super bem, você foi dormir muito cansado, mas você acordou, você fala, nossa, esse sono foi tão bom, essa noite de dormida foi tão bom. Por quê? Porque, na verdade, você foi para lugares onde você se harmonizou, se equilibrou, recebeu orientação. E aí, quando você retorna, você, às vezes, vem cheio de ideias, né? Vem com algumas situações começam a ficar mais claras para você conseguir resolver na sua caminhada. Eu costumo pedir fisiológico. Eu costumo pedir sempre na hora que eu vou dormir, quando eu estou com uma situação meio complicada, eu falo assim, eu quero dormir, eu quero fazer a minha emancipação para eu poder conseguir me harmonizar, me equilibrar, mas eu também faço esse preparo, né? Claro. É sempre assim? Vai ser sempre vir? Depende, né? Depende do meu merecimento. Às vezes eu tenho que passar ainda por algumas situações para eu conseguir melhorar, né? Não é um WhatsApp, né? Você mandou uma pergunta e já veio uma resposta. Não é assim, depende. Mas eu acho que a partir do momento que a gente vai se preparando, vai se equilibrando, vai se harmonizando, a gente consegue ter umas noites mais produtivas, tanto para o nosso corpo físico, que vai descansar mais, como para o nosso processo evolutivo, né? Nossa compreensão espiritual. Muito bom. Oi? Uma coisa para te perguntar, eu já uma vez já ouvi dizer que você não vai saber da sua missão, mas se for algo importante para você, ou melhorar uma situação, ou se encontrar, que durante um desdobramento você pode ser lembrado de alguns fatos do que você se comprometeu, para que você volte para o seu caminho. Sim, pode ocorrer. Depende do merecimento de cada um. Né? Às vezes você não sonha e lembra do seu sonho. Às vezes você não sonha, você sabe que sonhou, mas você não lembra. Né? Tem essas situações. Quando você lembra e aquilo foi importante, é porque vai ser importante para te auxiliar. Né? E às vezes, se você lembra, se você sempre sonha, a gente sempre sonha, mas aí você não lembra, é porque não precisa, a princípio, você ter aquela lembrança concreta. Você vai ter, às vezes, uma intuição, alguma coisa que vai aparecer no momento que você precisa, e não através de uma descrição do sonho. Tá? Então, vem dessas maneiras. Pelo menos é o que Kardec explica. Posso seguir, Débora? Pode, Lu, pode seguir. Tipos de sonhos. Tem o sonho fisiológico, que é o quê? É aquele que dramatiza algo que acontece com o nosso corpo. Exemplos. Se está frio e nos descobrimos, o sono pesado, sem despertar, poderemos nos ver num caminho de neve, tremendo. Pessoas com incontinência urinária sonham que estão satisfazendo a necessidade fisiológica enquanto molham a cama. Então, fez o xixi na cama, né? Isso acontecia comigo quando eu era criança. Deixa eu só esclarecer para ficar gravado. Mas, ou seja, né? Quantas vezes você acorda e você está descoberto no frio e você sonha com alguma coisa relacionada ao frio, né? Então, é uma questão fisiológica. E aí tem o psicológico, que exprime nossos estados íntimos,
é a dramatização do envolvimento com o problema. Exemplos: se você vai ter uma entrevista de emprego ou uma prova na faculdade, em razão da sua preocupação, poderá sonhar com isso, demonstrando sua insegurança. Então, é aquela preocupação que você leva para o sono, né? Você dormiu, mas você está ansiosa, você está agitada, é um emprego, é uma festa, é um encontro, e assim vai. Então, aquilo você leva e aí surge esse tipo de sonho. E aí tem o sonho espiritual, que é a lembrança de uma atividade desenvolvida pelo espírito no mundo espiritual durante o sono. Então, essa lembrança, ela pode ser uma lembrança que aconteceu ontem ou que aconteceu em vidas passadas. Você, às vezes, pode sonhar em outra época, sonhar com pessoas que hoje você não conhece, mas durante o sono, você lembra do sono e lembra que aquela pessoa que você hoje não conhece, mas que durante o sono você tinha uma relação, você tinha uma convivência. Então, esses sonhos é porque são fatos ocorridos em outras encarnações. E podem acontecer também. Quando afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, é que a gente vai se encontrar com outros espíritos. Na questão 401. Sente-se liberto para ir fazer o que mais se assemelha com a sua vibração e seu padrão mental, podendo encontrar seus entes queridos, ter diálogos com nossos mentores espirituais ou para níveis inferiores dos umbrais. Agora me lembrei daquela questão que o Carlos fez na aula passada, sobre como é que ele podia pedir perdão para alguém que já tinha desencarnado. A explicação, lembra que eu falei que vinha a explicação por aí, né? Então, é justamente isso, são espíritos, através do desdobramento, que você consegue se encontrar com esses espíritos. Você pode ter esse desejo, você pode fazer esse preparo. Às vezes você vai se encontrar, mas você não lembra. Em outros momentos você lembra. No momento em que você estava falando, desculpa, Luísa, cortar, me veio exatamente o que nós conversamos. Quando você estava fazendo a apresentação, eu falei, nossa, está vindo aqui a resposta do que eu perguntei. E aí, na sequência, você falou. Vocês são adivinhos, É nada, é a espiritualidade mexendo os seus pauzinhos. É muito legal, é muito legal. Algumas religiões e pessoas costumam afirmar que esse contato entre os espíritos não existe, que tudo não passa de invenção da doutrina espírita. Isso não é verdade, pois esse relacionamento sempre existiu. E disso temos provas desde a mais remota época. Eu vou depois encaminhar um vídeo para vocês de algumas explicações do Divaldo Franco sobre o sonho. Eu não quis colocar porque ele tem a duração de 15 minutos. É muito tempo, mas eu sugiro que vocês, depois, com um tempinho, vocês assistam, que é muito interessante, e ele dá outra visão, uma visão mais específica, mais científica também, da questão do sonho, tá? Vou seguir, então. O bate-papo está tranquilo. Deixa eu só dar um... Pode falar, por favor. Às vezes, acontece também no sonho, quando a gente vai dormir, eu costumo muito brincar com uma amiga minha e falar assim, até daqui a pouco, né? E ela fala, até daqui a pouco. E numa dessas, até daqui a pouco, um dia eu fui deitar tal, e fiquei olhando meu WhatsApp. Daqui a pouco eu adormeci. Nesse de adormecer, que é a hora que o espírito se desdobra, eu vi ela na minha frente e ela falou assim para mim, vamos, ainda você está aí? Você está atrasada. Eu acordei, desliguei o celular, virei do outro lado e já não lembro de mais nada. Então, a gente sabe que se você se compromete, eles esperam você. Quando a gente falar até daqui a pouco, os nossos amigos estão aguardando a gente.
ou para trabalhar, que nem a Luzia falou, ou mesmo para estudar, né, Lu? Me parece, não sei dizer exatamente, mas que parece que você teve um momento de dupla vista, porque você não estava totalmente dormindo. A gente vai explicar mais adiante, vamos ver se você concorda. Tá. Os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Então, nós, encarnados, estamos sempre em contato com o mundo dos espíritos. É que, às vezes, a gente não tem os ouvidos de ouvir e os olhos de ver para conseguir perceber essa conexão bem próxima. O sono é a porta que Deus lhe abriu para que possamos ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho. Eu adorei essa frase. É o recreio depois do trabalho. E é exatamente isso, né? A partir do momento que eu consigo preparar o meu sono e conseguir, através do desdobramento, ir para lugares no plano espiritual mais elevado, onde eu consigo aprender, onde eu consigo me libertar um pouco, me sentir mais leve, é realmente um recreio. Enquanto esperam a grande libertação, que a grande libertação é o momento onde eu vou desencarnar. Sendo assim, o sono nos foi dado para a reparação das forças orgânicas e também para as forças morais. O Espiritismo cita inúmeras experiências durante o sono. Vejamos. Hipócrates, que seu alimento seja seu remédio e seu remédio seu alimento, que a alimentação seja teu único remédio. Então, vamos conhecer quem é. No ano de 460 a.C., na Grécia, havia um médico muito famoso de nome Hipócrates, conhecido mundialmente como o pai da medicina. Naquela época, 460 a.C., ele afirmava que todos os seus conhecimentos sobre a ciência médica eram recebidos durante o sono e inspirados pelos espíritos, chamado pai da medicina, porque ensinou a seus discípulos a necessidade de estudar os sintomas de uma enfermidade antes de tentar a sua cura. Quando a gente somatiza o problema, né, e que vira uma enfermidade. Então, ele estudava isso, o que levou a pessoa a ficar doente. Isso, gente, lá em 460 a.C. Vem Maria, mãe de Jesus. Quando ainda jovem, perdeu os pais e foi morar no Templo de Jerusalém, numa espécie de orfanato. Certa noite, adormeceu e, durante a emancipação da sua alma, foi contatada por um espírito superior que veio avisá-la da tarefa, que lhe fora escolhida pela providência divina para ser mãe biológica de Jesus. Então, ela recebeu, através da emancipação da alma, em desdobramento, ela foi para o plano espiritual e lá falaram, olha, sua missão é essa. Então, no caso, Carlos, que você falou, será que a gente sabe da nossa missão? No caso da nossa Mãe Santíssima, ela recebeu essa orientação. Por quê? Porque ela precisava vir já sabendo de tudo aquilo que ela ia passar. Era muito importante para todo o processo. No caso dela, por merecimento e por necessidade, ela ficou sabendo da sua missão. E José, pai de Jesus. Quando Jesus ainda era criança, o rei Herodes, sabendo do nascimento de um menino que o povo dizia ser rei dos judeus, resolveu matar todos os meninos com menos de 2 anos. Uma noite, durante a emancipação da alma, José foi contatado por um espírito protetor que veio alertá-lo das intenções do rei e orientá-lo a fugir do Egito com a família. Então, a emancipação da alma, ele chegou lá, falando para ele, olha, dá no pé porque o negócio vai ficar feio, senão Jesus vai ser morto. Então, e aí ele fez. Outra situação. Andrei J. Davis, médium de cura. Em 1848, época em que a doutrina espírita estava apenas despontando, o rapaz norte-americano foi levado durante o sono a um dos núcleos mencionados por André Luiz,
onde teve contato com o médico desencarnado Cláudio Galeno. Alguém conhece? Eu também não. Aí eu fui atrás de saber quem era. Cláudio Galeno viveu de 129 a 199, foi um médico grego considerado o pai da anatomia. E dele recebeu ensinamentos de manipular os fluidos e curar o doente pela imposição das mãos. Ao acordar com os ensinamentos gravados na mente, colocou em prática e tornou o grande e famoso médium de cura, através da imposição das mãos. E por que nem sempre lembramos dos sonhos? Não nos recordamos porque o espírito não os recebeu pelos órgãos do corpo, mas diretamente aos sentidos espirituais. No sono, o espírito está em movimento. Com a liberdade de se comunicar com aqueles que lhe são caros, quando o espírito retorna ao corpo físico, por ser matéria pesada, não conserva as suas impressões recebidas pelo espírito. Está no livro dos Espíritos, na questão 403. Mas esses acontecimentos não são apagados da memória, visto que, pela lei, nada se perde. Entretanto, eles ficam gravados no fundo da consciência, vindo à tona quando necessário. Então, nós não lembramos, mas eles ficam registrados. Eles surgem quando existe a necessidade. Isso quando a gente não lembra. O Divaldo, no vídeo, ele explica também. Manifestando-se como lições ou testes para o espírito. O fato de não lembrarmos não significa que não sonhamos, pois vivemos uma vida no plano espiritual e não recordamos. Então, é importante que a gente entenda que, enquanto a gente dorme, no processo de desdobramento, nós vivemos, nós temos uma vida, que é a vida que a gente vai ter quando a gente desencarnar, sem estar ligado pelo fio de prata, sem estar ligado pelo cordão. No livro Recordações da Mediunidade, da médium Ivone Pereira, que foi orientada pelo espírito Bezerra de Menezes, diz o seguinte: existem vários processos pelos quais o homem poderá ser informado de um ou outro acontecimento futuro importante da sua vida. Então, a gente lembra da história da Maria de Nazaré. Nossa Senhora recebeu o planejamento que ia acontecer com ela, que ela ia ser a mãe de Jesus. Comumente, se ele fez jus a essa advertência ou lembrete, por isso implica certo mérito ou ainda certo desenvolvimento psíquico de quem o recebe. Então, imagina se Maria de Nazaré não fosse uma pessoa equilibrada. Ela ia receber essa missão e ia falar, não, eu não tenho condição. Mas, lógico que a espiritualidade já sabia que ela ia poder dar conta do recado. E, mesmo assim, em desdobramento, ela recebeu por mérito e por necessidade também. É um amigo do além, um parente, ou seu espírito familiar, ou o próprio guardião maior. Então, que a gente vai se encontrar e receber essa informação. Ou lhe comunicam o fato a realizar-se, preparando-o para o evento, que geralmente é grave e doloroso. Pode ser que a gente, num processo de desdobramento, a gente receba uma orientação de alguma situação difícil que a gente vai passar? Sim. Por quê? Porque a gente fez por merecer essa orientação. Então, eu vou receber essa orientação para conseguir trilhar o meu caminho. Não vai livrar você da situação, mas vai te orientar. Fazendo-se sempre em linguagem encenada ou figurada, como de uso no invisível. E daí o que chamais avisos pelo sonho, ou sonhos premonitórios. Vou dar uma paradinha aqui para beber água. Nada? Nada, né? Então, vamos lá. Estão sonhando? Não se desdobrem ainda, por favor. Permaneça uma matéria, por enquanto. Da questão 404. O que pensar na significância dos sonhos?
Gente, antes de eu entrar na doutrina, eu tinha comprado um livro dos sonhos. Queria saber, sonhava com tal coisa, era o quê? Será que funciona desse jeito? Os sonhos não têm o significado que certos adivinhos lhe atribuem. É um absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Depende de toda a sua história, né? Então, sonhar com um dente vai ser morte de alguém. Isso eu sei porque a minha avó falava com muita frequência isso. Não é bom sonhar com boca, com dente, a minha avó falava. Então, isso não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não tem aí uma explicação. Vai depender se eu estou com hora marcada no dentista, de repente, se eu vi alguém que me lembrou uma outra situação. Ou seja, não tem aqueles 3 tipos de sonho, o fisiológico, o psicológico e o espiritual. Não dá para simplesmente, numa única situação, você já definir aquele sonho, né? Colocar um significado. Sonhos são imagens de preocupações, recordações terrenas, visão de outro lugar no mundo espiritual que você já viveu, ou se você foi em desdobramento para um outro lugar e você voltou e lembrou. Pressentimentos. Então, isso tudo são o significado dos sonhos. Não podemos esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob o efeito da matéria. Eu estou ligada ainda. Não se libertando totalmente das ideias terrenas. Eu estou ligada ainda aqui. Então, são aqueles sonhos com as classificações, onde o sonho pode resultar o efeito da nossa imaginação. Pois se uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos é ligado a essa ideia. Ainda mais a gente foi dormir com essa preocupação. Se ao despertarmos nos sentimos envolvidos por emoções boas, agradáveis, vivenciamos uma experiência positiva durante o sono físico, com certeza. Se as emoções foram negativas, nos vinculamos certamente a situações e espíritos inferiores de acordo com nossos hábitos, vícios morais, pensamentos negativos. Logicamente, eu vou ter um sono mais agitado dependendo da minha moral, dependendo da minha evolução. Então, se eu consigo, e também, principalmente, daquilo que eu estou vendo, que eu estou lendo, que eu estou assistindo, antes de dormir. Na questão 414, 2 pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Aí, Débora. Sim, e muitas outras que acreditam não se conhecerem também. É muito frequente se encontrar com amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem ser úteis. Então, durante o desdobramento, existe todo um aprendizado que as pessoas, que essas pessoas aqui que está falando, são encarnados, que você se encontra durante o sono. Aí a gente vai falar sobre a telepatia. Os espíritos podem comunicar-se estando em vigília, embora o faça mais dificilmente. Então, vamos entender o que é vigília. A vigília é a ação de não dormir durante a noite. Se comunicam telepaticamente porque o espírito não está fechado no corpo como uma caixa. Então, ele pode, eu estou semi-desperto. Sabe quando você está quase... É que nem o que aconteceu com a Débora. Ela não estava dormindo, mas ela também não estava acordada, né? Ela estava uma vigília, ela não estava nem dormindo nem acordada. E ela se encontrou, né? A telepatia também funciona dessa maneira. Irradia por todos os lados, que é o nosso pensamento. Quantas vezes isso já aconteceu? Meus filhos falam que eu sou adivinha, que eu fico imaginando. Mas, às vezes, eles pensam alguma coisa e eu ligo e falo assim, olha, está acontecendo tal coisa, porque a conexão, né? O pensamento, o meu pensamento é muito ligado a eles. Então, às vezes, isso pode acontecer. Isso é coisa de mãe também, né? Sim, é isso que eu ia falar, mãe, principalmente de mãe, né? É. Acontece essa transmissão porque são espíritos simpáticos e veem reciprocamente seus respectivos pensamentos. Se compreendem sem a necessidade dos sinais exteriores da linguagem, podendo dizer que falam a linguagem dos espíritos.
na questão 420 e 421. Além do sono, existem outras situações em que a alma se liberta parcialmente, no caso de uma doença, acidente grave ou durante uma cirurgia, conhecido da ciência médica como estado de coma. Então, algumas situações onde a pessoa entra em estado de coma e ela vê o próprio corpo, vê a sala cirúrgica, vê os médicos, vê situações que aconteceram com ela durante o processo em que ela esteja em coma. Por exemplo, existem pessoas que toda vez que sofrem um choque emocional muito forte, seu espírito retém os laços fluídicos que o prende ao corpo e se afasta dele. Nesse caso, seus órgãos deixam de funcionar e fica imóvel, podendo durar minutos, horas ou dias. Aí agora a gente entra na letargia, catalepsia e mortes aparentes. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda não explicada. Em ambas, há paralisia total ou parcial, a pessoa apresenta um quadro que popularmente foi acunhado de morte aparente. Então, bem antigamente, as pessoas não tinham tanta tecnologia médica, as pessoas acabavam morrendo e elas não tinham completado o processo de morte. Elas estavam nesse quadro de letargia ou catalepsia. Hoje já não tem mais esse risco, porque eles fazem exames para constatar a morte real mesmo, né? Quando um homem aparentemente morto retorna à vida, é que o processo da morte não estava consumado. Porque lembra que a ressurreição é o entendimento de que o corpo morto pode voltar à vida. Isso não existe. Exemplo citado sobre Lázaro e Ivone Pereira. Então, aí eu venho trazer a historinha do Lázaro e da Ivone Pereira. Vamos ver o horário. Tá bom. Lázaro. Que sono era aquele? Coma era letargia, fenômeno de quase morte que aconteceu com Lázaro. É tarefa inglória definir o fenômeno. Mais importante foi a ação de Jesus, que sutilmente demonstra a existência do perispírito. Elemento intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então, ele não tinha desligado totalmente, mas cujo entendimento só poderia ser claramente estudado com o advento do espiritismo, séculos à frente. Jesus veio a este mundo para exemplificar o poder da vida sobre a morte. Morreu para que todos vissem como se morre. Ressuscitou para que todos vissem como se ressuscita. Está no texto, né, da FEB, do Pedro Camargo. E aí tem a explicação. Tanto visto é verdade que no versículo 4, no início do texto evangélico, João anotou esta informação de Jesus. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, na verdade, o Lázaro não tinha morrido totalmente, ele ainda estava ligado através do corpo físico, o perispírito e o espírito estavam ligados. Ele estava ou letargia ou catalepsia, não tem essa explicação. Mas, com a explicação do texto, a gente entende que era uma dessas três questões. Jesus poderia ter feito Lázaro, se tivesse morrido exatamente, totalmente, poderia, mas ele não veio para fazer isso. Ele veio justamente para poder explicar como é que iria funcionar todo o processo da reencarnação. Aí agora tem a historinha da Ivone Pereira. Ivone do Amaral Pereira, psicógrafa do livro Memórias de um Suicídio e de tantos outros. Também esteve em morte aparente por mais de 6 horas por compromisso assumido em existência pretérita. Então, no caso dela, foi por um comprometimento, porque a Ivone Pereira era uma suicida. Ela que havia nascido às vésperas do Natal, no ano de 1906, com apenas 29 dias de vida,
sofre um súbito acesso de tosse que a levou à sufocação e à morte aparente, apresentando a rigidez cadavérica, a face macilenta e o corpo arroxeado, sem respiração ou pulso. Tomaram-se as providências de praxe. O único médico da pequena cidade do Rio das Flores, no Rio de Janeiro, atestou a morte por sufocação e lavrou o atestado de óbito. Recomendou-se o caixão e vestiram-na com uma roupinha branca e azul, como a do menino Jesus, como uma coroa de pequenas rosas sobre a cabeça. Apenas sua mãe, uma senhora extremamente religiosa, não queria acreditar na morte de seu anjo. E, apegando-se a um quadro da mãe de Jesus, faz-lhe comovente súplica, mantendo sua menininha no berço até o último instante. Então, ela não colocou a menina no caixão, ela deixou no berço. E rezando. Essa longa angústia é cortada por um grito. Ela voltava à vida e para a alegria de todos. A única sequela foram os ferimentos causados pelos espinhos das rosas. Alguma questão? Não, Lu, está todo mundo quietinho. Aí eu vou começar a fazer uns 200 slides, viu? Porque cada aula eu aumento mais, ninguém pergunta nada. Ai, meu Deus, que situação! Vamos lá. Há anos atrás, né, teve um ator que ele teve a catalepsia, acho que era o Sérgio, eu não lembro, era um ator Eu lá. lembro quem é Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, isso. E ele, quando eles foram abrir o caixão dele, ele estava virado, né? Estava. Sim. Vamos falar um pouquinho agora do sonambulismo. É um estado de independência da alma mais completo que no sonho. Pode ser natural ou provocado magneticamente. O espírito preocupado com alguma coisa entrega a uma ação que exige o uso do corpo. Não se lembram de nada, as ações, o que fizeram. E dos sonhos conservam lembranças, na maioria das vezes, sem sentido. Clarividência sonambúlica. É a alma que vê. O espírito não necessita do auxílio dos órgãos para ver, ouvir, a matéria não lhe é obstáculo. Então, ela olha com os olhos do espírito. Esse olhar não é com o olho físico, é o olhar com o olho do espírito. Por isso que ela não precisa da matéria. A alma se transporta durante o sono, portanto, tem a visão à distância. Êxtase, do grego ectasis, arrebatamento, tomar de espanto. O desprendimento da alma no corpo é de mais alto grau. Nesse estado, o aniquilamento do corpo é quase completo, ficando somente a vida orgânica. Então, é um desdobramento bem forte, né? Bem intenso. Na Gênesis, no capítulo 14, diz o seguinte: o espírito, na êxtase, ele se sente feliz em deixar o corpo, como um pássaro fora da gaiola, tentando de qualquer maneira escapar. O êxtase é um tipo de sonambulismo na qual a alma visita os mundos ou dimensões superiores da vida. E aí eu vou contar um trechinho da visão do Paulo, quando ele vislumbrou Jesus. Emocionado, confuso, Saulo interrogou em voz trêmula e receosa: quem sois vós, Senhor? Aureolado de luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. O inflexível doutor da lei curvou-se para o solo em pranto convulsivo. Disse-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento
a derrocada de todos os seus princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então, na vida. Diante dos olhos, tinha agora aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Então, porque o Saulo era um perseguidor dos cristãos. E aí, ele estava a caminho para perseguir um outro cristão. E no caminho ele encontra Jesus, e naquela visão que só ele viu, ele estava acompanhado de outros servos, mas só ele viu. E aí, a partir dessa visão de Jesus, ele se transformou num grande discípulo. Dupla vista. Espírito em maior liberdade, vista da alma. Possui a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites de nossos sentidos. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. Pessoas que possuem esse fenômeno nem sempre têm consciência dessa faculdade. Ocorre quando o espírito se desdobra sem que o corpo esteja adormecido. Por isso que eu acho que foi isso que aconteceu com você. Você não estava totalmente adormecida, Débora? Não estava. Eu estava ainda naquele transe, né? Em transe. Vê, ouve, sente, tem pressentimentos. Nos mundos mais elevados, a faculdade é permanente. Então, quando a gente estiver num mundo mais evoluído, que nós tivermos por merecimento, a gente vai ter a capacidade da dupla vista. Por enquanto, só alguns espíritos mais preparados. Kardec reporta há 4 passagens do Evangelho em que o fenômeno se apresenta de forma contundente na personalidade de Jesus. Então, veja só que durante toda a passagem de Jesus, durante todos esses ensinamentos, quantas coisas pôde Kardec trazer na explicação para nós agora. Porque na hora que a gente está lendo o Evangelho, às vezes a gente não consegue perceber essa conexão. O Kardec traz através do Livro dos Espíritos. E Jesus, num dos momentos onde ele tem essa dupla vista, manda que busquem um jumentinho que estava amarrado num ponto do local. Então, ele estava junto com os seus discípulos e fala assim, olha, vai buscar naquele determinado lugar que tem um jumentinho amarrado. Aí os discípulos, não é possível, né? Então, eles iam lá e estava exatamente o jumentinho lá. Em outra situação, preconiza a chegada de Judas e seu beijo traidor. Então, ele vislumbrou exatamente isso que ele sabia que ia acontecer. E ele falou para os outros discípulos. Indica o lugar onde a pesca seria farta. Todos os momentos de dupla vista. Então, não está falando anteriormente que nos mundos evoluídos tem a dupla vista? Jesus veio dele. Elege seus discípulos de forma incontestável. E aí tem uma historinha que fala sobre a aparição de um filho vivo à sua mãe. Isso está na Revista Espírita, ano 12. O fato não é ano 12, é o número 12 da revista. O fato seguinte é relatado por um jornal de medicina de Londres em 1868. Senhor Samuel deixou de comparecer no sarau da empresa com sua esposa, por se achar muito indisposto. Chegou em casa com febrão violento e sua esposa chamou o médico, que só poderia chegar tarde da noite. A senhora Samuel resolveu esperar sentada à cabeceira da cama, apesar de ele estar dormindo tranquilamente. Pelas 3 horas da manhã, ouviu a campainha. Aguardando o médico, levou um susto, pois viu seu filho entrando na sala, um rapaz de 12 anos que estudava no colégio interno, próximo da cidade em que eles residiam. Estava pálido e com a cabeça enfaixada. E perguntou, esperavas o médico para o papai? Mas ele está melhor, amanhã acordará bem. Sou eu que preciso de um bom médico, o menino falou.
Trate de chamar imediatamente, porque o do colégio não entende muita coisa. Tomada de medo, a senhora Samuel teve forças para tocar a sineta. Chegou a camareira, que viu a patroa no meio da sala com o castiçal na mão. O ruído da sua voz despertou a senhora Samuel. E ela tinha sido o joguete de um sonho. Lembrava-se de tudo e repetia para a camareira. Depois exclamou chorando: deve ter acontecido algo com o meu filho. Olha os pressentimentos das mães aí. Chamou um médico tão esperado que examinou o senhor Samuel e sua febre tinha quase desaparecido. Depois de examiná-lo, a senhora Samuel contou o ocorrido para o médico. E por incredulidade ou porque queria descansar, apareceu no colégio pela manhã. E encontrou com um ferimento na cabeça, brincando no jardim. Tinham-lhe prestado os primeiros socorros, embora mal feito, a ferida não tinha de perigosa. O sonho dela trouxe a imagem de uma atualidade tão precisa que não era imaginação. Era uma dupla vista, pois é certo que não fora com os olhos do corpo que a mãe vira seu filho. Alguém já teve algum sonho que deu para diagnosticar, assim, para definir como dupla vista? Luzia, Oi, Paula. está me escutando? Oi, Tô. eu tenho uma dúvida, mas não sei se não é dupla vista, mas é uma dúvida relacionada a sonho que eu tenho. Quando a gente sonha com uma pessoa que magoou muito, assim, mas muito mesmo, e no sonho fica tudo bem. Eu não tenho mais contato com essa pessoa, meu ex-marido, né? Eu tive um problema sério com ele no divórcio, enfim, em várias questões. Só que no sonho, eu já sonhei umas 4 vezes depois do divórcio, eu sonho que está sempre tudo bem, a gente está com as crianças, não aconteceu nada. Só que eu fico me perguntando no sonho, nossa, mas será que eu perdoei, né? Porque é uma questão que eu preciso ainda perdoar. Mas no sonho eu fico inconformada comigo, que eu falei, mas eu não vou falar nada, estou deixando passar tudo, será que eu perdoei, de fato? E aí eu não sei o porquê que sempre tem o mesmo sonho, que está tudo bem, que estão todos juntos, e eu inconformada com a situação de ter ficado quieta, de não ter falado nada, não ter resolvido. Então eu nunca sei do que se trata, o porquê que eu sonho dessa forma, eu não entendo. Você acabou de falar que é uma coisa que você tem que trabalhar, não é isso? Tenho. Através desse sonho, você se sente bem no sonho? Você está Eu bem me sinto no sonho? incomodada. Não. Eu me sinto incomodada por mais uma vez ter ficado quieta, ter deixado passar, ter aceitado e falar, nossa, mas eu não vou falar nada. Ele está fingindo que nada aconteceu, porque no sonho realmente aconteceu o que aconteceu de fato, né, na nossa vida. Sim, Então, no entendi. sonho eu tenho essa consciência de que tudo aconteceu, mas no sonho ele finge que não aconteceu e eu fico quieta. Pode ser que no plano espiritual nada tenha acontecido e vocês estejam tentando se restabelecer. Como é um desejo seu, e talvez seja um desejo dele também, que você não sabe, né? Mas como talvez seja um desejo seu de tentar trabalhar isso, você sonha porque você está querendo que isso ocorra, que isso aconteça, né? Sim. E aí, como no sonho está tentando ser mais rápido do que agora, aqui no momento real, presente, né? Então, o sonho está sendo, pelo menos, eu não sou nada, eu só estou dando um palpite, tá? Por favor. Né? Claro. Mas eu acho que o sonho está te mostrando, né? Ou seja, toda essa indicação, o sonho não é por acaso também, está acontecendo de uma maneira insistente, porque talvez esteja chegando a hora de você perdoar, de você trabalhar Sim. isso dentro de você. Porque, veja bem, quando a gente não perdoa, é uma coisa que nos perturba. Você veja como você se sente incomodada, inclusive no sonho. No sonho.
É uma coisa que te incomoda. Mas, às vezes, pode não ser uma sensação dos outros. Porque você fala assim, ele tá fingindo. Mas será que ele já não superou? Ele é tão Não, desligado. eu tô falando no sonho, no plano espiritual. Né? Ele Ou já seja, superou nesse plano mesmo. Aqui ele nem percebeu. Eu acho que ele nem percebeu o que ele fez, sabe? E eu que fico remoendo, eu que fico incomodada. Porque acho que ele nem não atinou assim da gravidade da situação. Então eu quero perdoar não por ele nunca veio falar comigo sobre isso. A gente parece, mas eu quero perdoar por mim, porque é uma coisa que me incomoda muito. Então, Paula, tá na hora, hein? Tá na hora, passou da hora. Até em sonho você tá. Mas é uma coisa que você tem que ir trabalhando aos poucos também, né? Não pode ser. Eu preciso. Não, eu preciso porque vai fazer bem para mim, beleza, pra né? mim. E aí é aquele teu negócio. Vai esperar que o outro peça desculpa? Não vai pedir. Não. O importante é você. Então, se você está nesse ponto, né? Ou seja, você está aqui sabendo da necessidade de perdoar. Ele está aqui, talvez não tenha compreendido o tamanho do erro que cometeu. Então, tem que rezar para ele, para poder ele conseguir enxergar. Porque ele não tá vendo. E você está vendo. Então, se eu estou vendo, que bom que eu estou enxergando agora. E agora, o que eu estou fazendo se eu estou enxergando? Eu vou continuar com isso? Eu vou entender que ele não teve, talvez, coloca assim, ele não teve a compreensão, talvez, da extensão da mágoa. Não teve. Porque se ele foi uma pessoa com que você escolheu no momento, ele tem os seus predicados, o seu lado positivo. Sim. Então, tenta ver como ele não conseguiu enxergar. Magoou você, feriu você? Tudo bem. Então, a mim, cabe a quê? Cabe entender que ele precisa evoluir. Agora, vai depender de mim o quê? Vai depender de mim fazer oração por ele para ele evoluir. E eu entender que isso faz parte do meu passado, eu não vou conseguir esquecer, mas tem que tirar o peso. Tem que tirar o peso. E aí você vê, hoje, não precisa responder, hoje, você está bem? Você está feliz? Você está equilibrada? Foi melhor ter separado? Né? Ou seja, os pontos positivos do afastamento. Teve um momento importante, foram gerados filhos, que vocês tinham um compromisso. Que alegria se teve filhos. Que responsabilidade maravilhosa coube para você. Agora, né, continuar. Que aquele menino é bonito, hein? Aquele menino que apareceu aí. Ele é. Então, então, olha só que missão, né? Então, quer ver que, de repente, você teve que se juntar com ele, ter um encontro nessa vida para receber o filho ou os filhos que você tem agora e depois cada um trilhar o seu caminho, mas sem ódio, com compreensão que ele precisa evoluir. É difícil, mas é de pouquinho, sabe? É de pouquinho. Você vai mandando essa mensagem para você, que vai chegar numa hora, você vai falar, poxa, consegui. Esqueceu, não? Estou aliviada? Estou. Seguindo em frente. Mas o sonho está te dando um caminho. E eu te sugiro outra coisa. Como a gente pode preparar o nosso sonho, você faz um relaxamento, de repente, você não sabe se vai sonhar ou não, mas se você sonhar, você fala assim, eu espero que nesse momento, se eu tiver esse sonho novamente, eu esteja bem, eu esteja aliviada e eu consiga perdoar. Eu consiga enxergar um outro momento, para eu me sentir bem durante esse sonho. Né? Sim. E entra um pouco no que a gente ouviu, né, que foi falado numa das primeiras aulas, que a gente escolhe o que vai passar, né? Então, o Espiritismo tem me ajudado muito a aceitar um pouco melhor tudo isso, né? Porque ou eu escolhi ou eu mereço, então faz parte da minha história. Então, isso, não tem muita saída, né? Então, o que aconteceu, eu tenho certeza que foi para me fortalecer, foi para evolução. Hoje eu sou uma pessoa melhor, né, com o divórcio, mas a forma que foi feita foi muito difícil, o processo em si.
Então, a mágoa que eu tenho é essa. Mas eu tenho consciência que foi melhor para os dois. Só que existem formas de você fazer, né, chegar no mesmo resultado. E aí a pessoa às vezes não escolhe a melhor e não quer conversar, enfim. Mas eu estou aceitando melhor, assim. Exato. E é importante que a gente entenda que nós não somos vítimas. Se passamos Exato. por algumas situações, é porque, de repente, teve alguma coisa no passado onde teve o comprometimento. Ou, de repente, ele poderia ter tido a oportunidade de fazer diferente e não fez. Aí é conta dele. Cada um com a sua conta. Se livra dessa, né? A gente tem que se livrar das nossas contas, né? Então, ou seja, eu já aceitei, já resolveu, tá melhor agora? Beleza, então, vida que segue. Sim, sem dúvida. É a mesma... Eu tenho uma pergunta também. A gente tem alguém com o som ligado aí. Foi eu. Débora, desculpa. Não, tranquilo. É o que eu falei na outra aula com relação ao perdão. Isso, né? exato. Foi a aula que eu mais me emocionei. Também tem que saber se perdoar. O perdão é um ponto forte, né, e delicado ao mesmo tempo. Sim. Jesus sabia que era o mais difícil, né? Então, ele deu caminhos para a gente ir trilhando para conseguir chegar nele, né? Eu tenho uma pergunta também. Deixa eu ver. É a Michele. Oi. Para mim não ficou muito claro a questão do sonambulismo, porque particularmente também é um assunto que eu tenho passado, né, em relação à minha filha. Ela tem 14 anos, mas ela desde pequenininha, ela sempre levantou rapidamente da noite, anda pela casa, fala. Ela com 8 anos, ela chegou a sair de casa, né? Ela abriu a porta e saiu de casa. Tanto é que desde esse dia, cada dia eu ponho a chave num lugar diferente aqui da casa. Mas para mim não ficou muito claro o que é esse processo, assim, o que acontece nesse processo, assim, na visão espírita, entendeu? Então, para eu me aprofundar, eu vou demorar um pouquinho, mas eu posso te passar alguns textos que vão te ajudar a elucidar, falando especialmente sobre o sonambulismo. Depois eu posso até compartilhar no grupo, porque assim pode servir para todo mundo, tá? Porque se eu for me prender a cada um dos tipos de explicações, vai demorar um pouco mais. E, na verdade, eu nem estou preparada para me aprofundar muito no sonambulismo. Verdade seja dita, né? Eu confesso. Porque, para poder me aprofundar, eu teria que estudar separadamente cada um. E Kardec, inclusive, ele não se aprofunda muito, mas tem outras literaturas dentro da doutrina que a gente pode pesquisar e achar. Então, é por esse caminho que eu vou para poder te passar a informação. Vai servir para você, vai servir para mim, vai servir para todo mundo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagine. Luzia, você estava perguntando sobre a dupla vista. Eu já passei por algumas situações e uma delas foram 2 dias antes do meu marido falecer. Eu vi exatamente o que ele ia passar mal, que iria para o hospital e o que aconteceria. E daí 2 dias se confirmou. Ou seja, veja só, em desdobramento, você recebeu a orientação do que você ia passar. Não, eu estava acordada quando eu vi. Você estava acordada, mas é um certo desdobramento, você se desdobra, né? Você se desliga um pouco do corpo físico para você poder enxergar através do espírito. Né? Isso eu não sabia, né? Então, ou seja, você recebeu esse auxílio, porque, na verdade, acabou te ajudando de uma certa forma, né? Sim. E como teve outras situações na minha vida que isso aconteceu. Então, tá vendo? São situações mesmo que a gente tem que receber e entender, né? E seguir a orientação que está sendo passada. Sim. Tá no finalzinho? Aqui está tranquilo no chat. Pode seguir.
Agora é o poder da oração. Então, eu coloquei essa última parte aqui do poder da oração, que é justamente essa é a preparação do sono. Inclusive, Michele, isso aí pode ajudar a sua filha também, essa preparação do sono, viu? Ela tem consciência de que ela tem o sonambulismo? Se ela tem a consciência, tem. Então, Inclusive, é bom que ela a gente faça todo esse preparo. A gente faz todas as noites, né, a oração, desde que ela era bem pequenininha, assim, ela mal sabia falar. E a gente faz todas as noites, assim, inclusive recentemente, ela adquiriu um hábito de colocar umas lives, né, para acalmar, para ela ter uma noite mais tranquila, até ela passou a dormir lá no quarto dela, porque antes ela até dormia comigo na cama. Então, ela está adquirindo esse hábito, mas mesmo assim, eventualmente ainda acontece isso, assim, principalmente se ela passa o dia mais agitado, né? Tá. Tem uma relação, eu sei. Tem uma relação. Tá. Então, beleza. Ela tem consciência disso, até ela se controla, ela fala, mãe, pode guardar a chave. Aí eu escondo a chave em algum lugar. Sim, Tá certo. Então, a oração da noite é uma prática bastante eficaz para nos harmonizar e nos equilibrar espiritualmente, sendo uma ótima forma de garantir uma sintonia espiritual mais fortalecida com Deus. Atua permitindo que nos elevemos física, mental, emocional e espiritualmente para comungar com as energias e consciências sutis mais elevadas, garantindo um estado de maior tranquilidade, equilíbrio e vibrações espirituais elevadas. Serve para prevenir ataques e experiências espirituais prejudiciais. Uma ótima forma de promover uma limpeza psíquica que possibilita uma noite de sono melhor e repleta de experiências espirituais benéficas. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma prece bem curta, mas muito eficaz, que deve ser feita antes de dormir. Sugestão, não que deve, né? Sugestão. Ela objetiva o auxílio dos bons espíritos para que a alma possa usufruir e lembrar dos bons conselhos e demais impressões obtidas durante nossa experiência no mundo espiritual. Então, essa é a prece. Minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. E aqui encerramos a nossa aula. Interrompeu o compartilhamento. Então, gente, vamos lá conversar agora um pouquinho. Não, fica silêncio que eu não gosto agora, por favor. A Eni está quietinha. A Eni está quietinha, ela entrou quietinha. Eu nem tinha hoje ela está quietinha. Atrasada. Por isso então, que eu fiquei quieta, que já estava na harmonização. Não, tranquilo, tudo bem, acontece. Eu vou colocar para vocês, é que não dá tempo agora para passar o vídeo do Divaldo, ele tem 15 minutos, eu não vou colocar, porque às vezes fica um pouco mais cansativo, mas eu vou passar para vocês, porque ele explica mais algumas coisas relacionadas ao sonho, conta algumas situações, na verdade são 2 vídeos. Eu vou colocar os 2, vocês vão assistindo assim, devagarinho, porque ele esclarece, assim, quando, por exemplo, a gente está dormindo e sonha que está caindo. Não sei se alguém já aconteceu isso. Né? Como? Isso o coração para na boca. Oi? Você acorda o coração para na boca. Então, ele explica algumas situações assim que acontecem com a gente relacionado com a doutrina, dá uma explicação, né? Não que vai acontecer, que é o significado, mas faz uma explicação, né? De quando a gente encontra, dos pesadelos, ele também explica,
né? Ou quando você tem um pesadelo, como é que a gente chega para ter o pesadelo? Por quê? Porque a gente nós nos levamos para ter os pesadelos, justamente por causa desse desequilíbrio anterior ao sono. Se vocês começarem a fazer esse exercício, logicamente, se vocês acharam que isso é conveniente para cada um, fazer esse preparo para você dormir, tentar primeiro relaxar, né? O mais importante, tentar se equilibrar, aí você faz uma prece, escuta, lê, abre o Evangelho, ou lê um outro livro que você esteja gostando, que não seja um livro assim com um tema pesado, né? Alguma coisa mais tranquila de ler, e aí faz esse exercício que você pode encaminhar. A gente pode se encaminhar para um lugar melhor no momento de desdobramento. Tá bom? Então, se ficou a dúvida só em relação ao sonambulismo, eu vou pesquisar e depois compartilho com vocês. Tá bom? Além do vídeo do Divaldo. Combinado? Combinado, Luzinha. Obrigada. Oi, peraí, não vai embora que tem a prece final. Pode falar? Pode falar. Então, disso tudo que falou hoje, eu já tive essas sensações de acordar um dia que parecia, meu corpo estava tão gostoso que eu queria continuar até dormindo mais, porque era uma harmonia, assim, era uma coisa inexplicável. Eu falava, nossa, que bom, sabe? Da mesma forma, como já aconteceram situações em que acordava e parecia que tinha tomado uma surra, né? Acordava esgotada, eu falava, meu Deus. Aí, quando eu comecei a ler alguns livros e algumas explicações, que eu comecei a perceber, eu falei, meu Deus, onde será que eu fui? Então, a gente começa a entender um pouco disso, do que acontece, que eu mesmo não tinha noção nenhuma disso. Essa coisa que você falou que vai passar o vídeo, de ter a sensação que caiu num buraco e acorda assustada, que a perna parece que, sei lá, parece que você teve até uma cãibra com aquilo. Então, são coisas realmente que acontecem com todo mundo, né? Mas é importante que a gente faça sempre aquela leitura daqueles 3 tipos de sonho, fisiológico, psicológico e espiritual, para a gente poder dar uma definida, né? Então, Sim. se de repente, se você está num dia muito conturbado, levou bronca do chefe o dia inteiro, tal, aí você sonha que você está caindo, aí você fala, pô, tudo bem, né? Eu já estou entendendo porque que eu estou caindo, é o meu chefe querendo dar uma rasteira. Ou seja, a gente tem que entender quando é do lado espiritual ou do outro lado psicológico, né? Porque a gente está ligado. Mas o importante é se preparar mesmo para o sonho, para o sono, né? Para a gente poder realmente, além do nosso corpo físico se restabelecer das energias, a gente consegue receber novas orientações, novos caminhos, né? E aprender também, e trabalhar também no plano espiritual. Tá? Se colocar para auxiliar, né? De repente, nesse momento de tantos problemas de doença, né? Se você colocar à disposição para poder trabalhar dentro de um hospital, levando vibração, sabe? Alguma coisa assim que a gente pode se oferecer para trabalhar, né? Legal. Então, tá bom, gente. Vamos fazer agora a prece final. Vamos lá. Vamos, então, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a espiritualidade presente, dessa oportunidade de podermos aprender sempre um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, para que possamos compreender as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas imperfeições, e assim compreendendo, podemos nos modificar e assim evoluindo, para cada vez mais chegarmos perto de Jesus, o nosso mestre amado, o nosso irmão maior, para que possamos auxiliar a nós mesmos e aos nossos parentes, aos nossos amigos, da melhor forma possível. Agradecendo a presença de todos, a paciência, a colaboração, a participação,
e contando com vocês na próxima semana, pedindo para que todos tenham uma semana abençoada e protegida sob a luz crística. Graças a Deus e graças a Jesus.